Mais 3 grupos entram em campo nesta quarta-feira, 29, em jogos da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Defensa Y, Justicia X UCV, Independiente Medellín X Always Real, Boca Junior X Potosí, Fortaleza X Sportivo Trinidense, Plano X Cuiabá, Metropolitano X Deportivo Garcilaso vão definir as vagas dos grupos A, D e G. Grupo A, o Independiente recebe o Always Real em duelo pela ponta da tabela. Os donos da casa estão em segundo, com 10 pontos, e vem de uma sequência de jogos sem derrotas. Já o time boliviano lidera o grupo A com 11 e não sabe o que é perder na competição. Os times se enfrentam no estádio Atanasio Girardot. Defensa e o CV entram em campo para cumprir tabela. As equipes somam 5 e 1 ponto respectivamente e não alcançam mais a zona de classificação para as oitavas. O duelo será no estádio Norberto Tomagello. Grupo D, líder do grupo D com 10 pontos. O Fortaleza entra em campo para selar a liderança. Time comandado por Vojvoda pode ser ultrapassado apenas pelo Boca Juniors, vice, que soma 8 na tabela. Para confirmar a vaga direta nas oitavas, o Leão do Pici precisa vencer o Trinidense. Lanterna da tabela com 3 pontos e uma vitória, o time paraguaio já não tem mais aspirações na competição. O Boca tem 8 pontos e vai brigar pela classificação em primeiro. Para isso, precisa vencer o Potosí e torcer pela derrota do time cearense. Na estreia da competição, os times ficaram no empate sem gols. No entanto, a equipe comandada por Diego Martínez vai contar com o apoio da torcida em La Bombonera para buscar a vitória. O Potosí vem de 2 vitórias seguidas na competição e ainda sonha com a classificação. A equipe boliviana tem apenas 1 ponto a menos que o time argentino e pode beliscar vaga na próxima fase. Grupo G19, H Lanús X Cuiabá transmissão. Paramount mais líder isolado do grupo G, o Lanús já não pode mais ser alcançado na tabela e tem vaga direta nas oitavas. O Grená tem 13 pontos e ainda não foi derrotado na competição. Ao todo, são 4 vitórias e um empate. Diante da torcida, o grupo vai entrar tranquilo em campo para o duelo contra a equipe brasileira. O duelo será no La Fortaleza. Em segundo, com 9 pontos, o Cuiabá vai jogar sem sustos. Sem derrotas na fase de grupos, o Dourado soma 9 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, o Deportivo Garcilaso. Lanterna, o Metropolitanos não somou nenhum ponto na competição e se despede do torneio diante do Deportivo Garcilaso. O time peruano tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas no torneio. Com 5 pontos, também não tem chance de avançar de fase. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de La UCV. Premiação da Sul-Americana 2024, primeira fase. $225 mil real, 1,125 milhão para quem jogou em casa, e $250 mil real, 1,25 milhão para quem jogou fora fase de grupos. $900 mil real, 4,5 milhões mais $115 mil por vitória real, 575 mil playoff, $500 mil real, 2,5 milhões oitavas de final, $600 mil real, 3 milhões quartas de final, $700 mil real, 3,5 milhões semifinal, $800 mil real, 4 milhões vice-campeão, $2 milhões real, 10 milhões campeão, $6 milhões real, 30 milhões veja também.